Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre função degrau. Uma motivação para estudar esse assunto é o seguinte: imagine que estamos modelando o nosso problema e caímos numa equação diferencial desse tipo aqui. Porém, a nossa g de t, ela acaba, por algum motivo, não sendo uma função contínua. Ela acaba tendo alguma descontinuidade tipo salto. E esse tipo de situação é perfeitamente razoável se você pensar naquela analogia de você, por exemplo, ligar alguma máquina. Então você pode pensar que a máquina está desligada e de repente ao você ligar a máquina você tem um salto. Então problemas que podem envolver esse liga e desliga, a gente acaba obtendo essa descontinuidade tipo salto. E a ideia é estudar EDOs desse tipo lidando com funções dessa natureza. E a função que irá nos auxiliar para o estudo de problemas como este é a função degrau. Então, o que é a função degrau? Eu vou chamar de UC aqui, o índice C. Vai ser uma função que leva cada número real em outro número real e vai possuir a seguinte definição. Se o valor de t aqui do domínio for menor do que c, então o valor que ele assume será zero. Se for maior ou igual a c, será igual a 1. Então o gráfico dessa função, você marca aqui o c, né? Então antes de ser a função dá zero, bateu no c, você faz uma bolinha aberta, fecha a bolinha na altura 1, e aí a função se torna constante a partir daí. Então, essa é a nossa função degrau. E o que é essa função? O que esse tipo de função interfere na transformada de Laplace? É o que nós vamos ver agora. Então, agora nós vamos observar qual a relação, qual é o papel que a função degrau exerce sobre a transformada de Laplace. E aí, uma ilustração desse fenômeno é esse desenho que eu fiz aqui. Imagina que aqui nós temos o gráfico no eixo da horizontal t, no eixo da vertical y, e aí temos a nossa função f de t vezes e elevado a menos st. E a transformada de Laplace, para cada s, é uma integral de 0 até infinito dessa função. Então, ele calcula a área abaixo do gráfico. Mesma coisa vale para essa função aqui. Essa função aqui, o que vale chamar a atenção é que se você, por exemplo, tapa esse índice aqui, o que você fez com o gráfico da f, você transladou dando c passos para a direita. E ao você multiplicar por c de t, tudo que vem antes do zero aqui no gráfico da f, ou tudo que vem antes do c para o gráfico da f, isso se anula. Então, o que você fez? Você transladou c passos através dessa parcela e, ao multiplicar por c de t, você ignora tudo que vem antes de c, porque vai ser zero, né? Se t for menor do que c, isso vai ser zero, zero vezes qualquer coisa, zero. E aí, você tem essa mesma área aqui. Só que aqui você está dizendo o seguinte, que a integral de 0 a infinito deu uma área e que a integral de c até infinito deu a mesma área, só que a integral de c até infinito. Aqui não fala nada do que acontece de 0 até c. É como se você tivesse, por exemplo, se você quiser puxar esse gráfico de volta para o seu estado normal, você tem que pagar uma espécie de taxa. Sim, isso estou falando de maneira ilustrativa, né? Então é como se você, ao fazer esse movimento de puxar de volta, você paga uma taxa. Que taxa seria essa? É dado por esse teorema. Então, se a transformada de Laplace de f existe para todo s maior do que a, maior ou igual a zero, e para algum c maior do que zero, a taxa em questão de você puxar a função que está transladada para o normal, a taxa que você paga é multiplicar por e elevado a menos sc. Por que esse fato? Vamos demonstrar isso. Então, deixa eu pegar aqui o pincel. Vamos provar esse fato. Então, nós temos aqui.
pelo lado esquerdo, transformada de Laplace de UC de t vezes f de t menos c é igual, por definição, integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, UC de t, f de t menos c, dt. Vou ter que apagar aqui meu desenho aqui em cima. Observe que pela definição da função integral, eu posso separar essa integral de baixo, uma integral de 0 até c mais integral de c até infinito, só que a integral de 0 até c vai se anular. Então, essa integral que vocês estão vendo aqui, ela vai ser igual à integral de c, de c até infinito, é elevado a menos st, e aí, como você está agora avaliando os valores de t de c até infinito, esse uc de t vai ser igual a 1 vezes aquela função. Nessa hora, a gente vai usar a regra da substituição e nós vamos substituir. Deixa eu ver qual letra eu vou usar. Vou usar o U. Nós vamos trocar o t menos c. Vamos trocar por U. Então isso quer dizer que dt é igual a du. Outra informação relevante é que se t igual a c por essa relação aqui, nós vamos obter que U é igual a 0 para poder alterar o limite de integração. Aqui eu estou sendo informal, mas enfim, se eu vou dizer que t é igual a infinito, não estou sendo muito formal aqui, tá? O certo é trabalhar com limites, mas aqui eu vou um pouco mais direto. Se t for igual a infinito, isso implica que U é igual a infinito. Então, ao realizar essa substituição, essa mudança de variáveis, nós vamos ter aqui integral de 0 até infinito, e elevado a menos s vezes t. Só que aí o t fica U mais c. U mais c. Multiplicado por f de U du. Acho que eu vou conseguir colocar aqui embaixo, sem prejudicar muito a didática. Propriedade, bem, aqui vai ficar integral de 0 a infinito. Pela propriedade aqui, se você aplicar a distributiva no menos s, vai ficar menos su menos sc, que eu posso separar como e elevado a menos su vezes e elevado a menos sc, f de u du. Vou ter que dividir aqui, perdão. Tem que comprar um quadro maior. Então, continuando a nossa conta aqui do lado, agora é só passar esse e elevado a menos sc para fora. Então, nós vamos ter que e elevado a menos sc vezes a integral de 0 a infinito, e elevado a menos su, f de u du. E se você analisar friamente, aqui você só trocou o U por t na definição da transformada de Laplace, como a integral, na definição da transformada de Laplace, você está integrando em relação a t, então quer dizer que esse t vai sumir, e aqui você está integrando em relação ao U, ou seja, o U vai sumir. O que eu estou tentando dizer é que este número para cada s é a mesma coisa que você trocar o U por t, que isso é lá da teoria de cálculo 1. Tudo isso é só para dizer que se você trocasse o por t, você está vendo exatamente o quê? Deixa eu mudar a cor aqui. E elevado a menos sc multiplicado pela transformada de Laplace, função f de t. Então, essa transformada de Laplace é elevado a menos st vezes a transformada de f de t. Então, estou igualando essa parcela a essa parcela. Então, basicamente, sempre quando vocês visualizarem
na imagem da transformada de Laplace, alguma função exponencial, algo tipo assim, elevado a menos s alguma coisa, é bem provável que a sua transformada inversa venha trabalhar com alguma função integral. Vamos trabalhar aqui com um exemplo de transformada inversa usando esse teorema aqui. Então vamos trabalhar aqui com um exemplo. Então, digamos que o resultado, você tem uma função, você aplicou a transformada de Laplace dessa função, obteve como resultado essa expressão. Pergunta, quem é a função? Então, se você, por exemplo, decompor essa função, o que eu quero dizer com isso? Bem, observe que essa nossa função aqui, eu vou separar como 1 sobre s ao quadrado menos e elevado a menos 2s multiplicado por 1 sobre s ao quadrado. A transformada inversa dessa função a gente conhece. Isso aqui é a transformada de Laplace da função t. Essa função aqui é a transformada de Laplace da função t. Bem, agora nós temos aqui o nosso menos 2. Que esse nosso menos 2, se a gente for observar pela proposição anterior, deixa eu só olhar aqui de novo, isso. Se a gente for olhar pela nossa proposição anterior, o nosso C seria igual a 2. Porque a taxa que a gente paga é elevada a menos SC. Então, o nosso C aqui em questão é 2. Então, isso quer dizer o seguinte. Aquilo ali é a transformada de Laplace da função t menos a transformada de Laplace de quem? Bem, como o nosso c é igual a 2, a gente coloca aqui 1, 2t multiplicado por f de t menos c. Como o nosso f de t é t, vou escrever aqui, ó, como o nosso suposto f de t é igual a t, a gente não coloca t aqui. A gente troca o t dessa expressão por t menos c, ou seja, t menos 2. Então, coloco aqui t menos 2. Então, apagando aqui, continuando a nossa conta. Agora nós podemos agrupar essa transformada. Então, isso aqui fica transformada de Laplace. Transformada de Laplace de t menos o 2 de t multiplicado por t menos 2. Portanto, cadê aqui, pincel roxo? A nossa função f de t, o f de t agora, a função cujo resultado da transformada de Laplace dá essa função, é exatamente isso que está entre colchete. Colchete não, entre chaves. T menos o 2 de t vezes t menos 2. Essa seria a nossa resposta final. Já acabaríamos o exercício aqui, mas você pode, só para efeito de curiosidade, reescrever essa função da seguinte maneira. Se t for estritamente menor do que 2, isso aqui vai ser zero, vai sobrar só o t. Então, essa função vai assumir o valor t quando t é menor do que 2. Agora, se t for maior ou igual a 2, você liga essa parcela, ou seja, isso aqui fica igual a 1. Aí fica t menos 2, que aqui vai dar 2. Que serve, aplica distributivo nos sinais. E aí, o gráfico dessa função, bem, seria uma reta, seria a reta até a esquerda de 2, depois a função fica constante. Aqui a resposta é 2, perdão, maior igual a 2, agora sim. Então o gráfico, bem, perdão pela bagunça, mas é só para fins de curiosidade, o gráfico da função seria mais ou menos assim. Você traçaria uma reta aqui,
Aí bateu o t igual a 2, essa reta aqui é antes do t igual a 2, e de 2 em diante a função fica constante. Então o gráfico da nossa função seria essa. Na verdade, o domínio do nosso f de t se estende, mas como a gente só está preocupado para ter uma hora igual a zero, para efeitos de transformada, então o gráfico da nossa função é essa aqui mesmo, pensando no domínio uma hora igual a zero. Existem outras coisas que precisamos explorar sobre função degrau. Eu ainda vou gravar a parte 2 dessa aula, porque aqui a gente acabou observando que quando uma exponencial aparece na imagem da transformada, isso gera no domínio que você está aplicando uma função degrau ali, está fazendo uma translação. Agora, se a exponencial aparecesse no domínio da transformada, será que isso interfere na imagem? E é isso que nós vamos ver na próxima videoaula. Até a próxima!